Olá pessoal, no vídeo de hoje da série Leituras eu trago um dos maiores clássicos da literatura do século XX e uma das obras mais importantes e a obra mais popular de Albert Camus. Se trata de O Estrangeiro. Essa é uma edição antiga que eu tenho, muito boa, da Abril, que vem junto com a peça Estado de Sítio. Essa obra, O Estrangeiro, ela foi publicada em 1942, durante a ocupação nazista da França, e se trata de um dos romances mais significativos, mais emblemáticos de seu tempo. Eu digo no sentido amplo, né, do homem moderno, esse homem dividido, esse homem que constata o sentimento de absurdo, um divórcio entre ele próprio e a sua vida. É, como eu já venho falando também, um romance que faz de um jeito muito fino a ligação com o pensamento filosófico do seu autor, né? Que, como muitos sabem, estava sempre transitando hibridamente entre esses diferentes e, por que não, complementares territórios, né? E nesse sentido é bom lembrar também que o mito de Sísifo, que é a obra mais significativa da filosofia camusiana, pelo menos de sua primeira parte, né? Depois a gente vai ter o Homem Revoltado, que traz vários elementos diferentes, mas isso não é o foco desse vídeo. Essa obra, O Mito de Sísifo, eu já trouxe aqui para o canal, é um dos vídeos mais populares do canal, tem uma longa exposição. Se você estiver interessado em se aprofundar no pensamento do Camus, eu recomendo muito. Mas O Estrangeiro, afinal de contas, fala sobre Meursault, né, que é um colono francês que habita a Argélia, que é inclusive a terra natal do Camus, e que é basicamente apartado, né, de todas as relações sociais em que ele se vê e, enfim, tudo que acontece ao seu redor. O livro começa com um aviso que ele recebe da morte da sua mãe, ele nem se lembra o dia exato, se foi ontem ou antes de ontem, e ele é completamente indiferente, impessoal, ele parece não se importar com nada nem com ninguém. As suas relações são todas voltadas para o imediato, para o agora, e não tem nada mais profundo que faça com que ele se conecte com alguma coisa nesse mundo. Ele vai acompanhar um amigo, né? Nessa tradução ele é chamado de Raimundo, em outras de Raymond, que o convida para uma casa de praia, né? Esse amigo, na verdade, era um cafetão e ele já havia pedido para o Meursault escrever uma carta grosseira para uma namorada, né, com quem ele tinha tido problemas. O Meursault não se importa, vai lá, escreve. Ele levava uma relação muito carnal e frívola com a Maria, né, que era a mulher com quem ele se relacionava sexualmente, puramente voltado para uma espécie de hedonismo inconsequente e indiferente. Ela com pretensões de casamento e investindo sentimentos, e ele totalmente apático. Quando ele chega nessa casa de praia, eles têm um confronto com um árabe que era o irmão da namorada desse amigo, e que, enfim, o amigo dele acaba levando uma facada, e depois, quando o Meursault está sozinho, caminhando pela praia, num sol extremamente desorientador, né? Como a gente vê no romance, e é uma figura muito presente na obra do Camus. Ele tá com um revólver, né? Que ele pegou do amigo por precaução, para ele não fazer nenhuma besteira, e ele se depara com um dos árabes, né? E esse homem tem uma faca que ele carrega, né? E o sol tá tão forte que, simplesmente incomodado, ele dá um passo adiante. O homem, assustado, movimenta a faca e ele, quando ele vai ver, ele já atirou no homem, né? E depois que ele percebe isso, ele dá mais 4 tiros. E aí, na segunda parte do livro, que é dividido em 2 partes, ele é preso, tem um julgamento, só que no tribunal o promotor
pinta esse quadro de que ele é um monstro totalmente desumano, e ele é basicamente condenado por não ter se sensibilizado com a morte da sua mãe, né? Do que pelo assassinato em si. Então é toda a sociedade julgando ele. E ele é condenado à morte, então. E ele se recusa a ser visitado pelo capelão, que em um momento consegue entrar na sua cela e eles estabelecem um diálogo, Meursault irritado, querendo aproveitar os últimos momentos da sua vida e evitar essas discussões que não levam a lugar nenhum, e o padre não deixando ele em paz. Com uma espécie de paternalismo, com um cuidado condescendente, né? Como se ele fosse realmente uma ovelha desorientada. Isso deixa o Meursault, que é um personagem niilista, totalmente consciente do jogo que estão tentando fazer com que ele jogue e recusando-se a jogar esse jogo, ele insulta o padre, né? Depois disso ele se sente tão bem que ele considera que ele foi feliz, né? Que ele termina dizendo, né? Para eu ser mais feliz ainda, falta só um público gigantesco e odioso no momento da minha execução, né? Bom, a passagem que eu quero destacar e ler aqui com vocês é justamente esse momento de ruptura, né, de revolta do Meursault com o capelão, que leva até a conclusão da obra, né, nas últimas páginas. Então, vamos lá. O capelão olhou-me com uma espécie de tristeza. Eu estava agora completamente encostado à parede e o dia escorria-me pela testa. Disse algumas palavras que não percebi e perguntou-me muito depressa se podia abraçar-me. Não, respondi. Voltou-se de costas e dirigiu-se para a parede, sobre a qual passou lentamente a mão. Gosta assim tanto desta terra? Não respondi nada. Deixou-se ficar voltado muito tempo. A sua presença pesava-me e irritava-me. Ia dizer-lhe para se ir embora, quando, virando-se para mim, exclamou de repente: Não posso acreditá-lo. Tenho a certeza de que já lhe aconteceu desejar uma outra vida. Então, aqui está claramente em jogo esse movimento muito característico da filosofia existencial, especialmente a partir do Nietzsche, né, que faz essa grande virada, né, essa grande denúncia dessa atitude de adiar a plenitude, a felicidade para um além, para uma vida após a única que é experimentada pelo ser humano, né? Pelo menos de forma consciente. E o Camus, né, ele vai estar escrevendo num momento de total desesperança com relação aos valores, né? Como justamente a consequência do que o Nietzsche estava escrevendo, como se ele estivesse testemunhando o próprio desvelamento desse episódio paradigmático na história da humanidade, onde se tentaria substituir Deus, né, por ideologias, pelo próprio homem, por tiranos totalitários, ou então a humanidade entraria num niilismo tão absoluto que seria igualmente desastroso, né? Que é o caso, por exemplo, de um personagem como o Meursault, ou pelo menos em potencial, de um indivíduo tão apartado do seu meio, da sociedade, e de uma sociedade de indivíduos assim, tão desorientados, né, sem norte, sem valores que sustentem verdades internalizadas, que fazia-se propícia à constatação desse sentimento de absurdo, né, que é tão importante para o Camus. E, bom, nessa cena a gente vê claramente, né, nesta passagem, um embate entre essas duas visões de mundo, né? O anseio pelo transcendente e o niilismo imanente do Meursault, né? Mas é um niilismo muito problemático, né? É um niilismo que não vai ser afirmador no sentido nietzschiano, nem vai alcançar plenamente a ideia da revolta que o Camus vai trazer mais tarde, né? Que contém um elemento de solidariedade para com os outros homens, né? E um apego
as coisas desse mundo. Respondi-lhe que com certeza, mas isso era o mesmo que desejar ser rico, nadar muito depressa ou ter uma boca mais bem feita. Era da mesma ordem, desejar uma outra vida. Mas ele deteve-me e quis saber como imaginava eu essa outra vida. Repliquei, uma vida onde me pudesse lembrar desta vida. E disse-lhe que já bastava. Queria continuar a falar destas coisas, mas eu avancei para ele e expliquei-lhe pela última vez que já não tinha muito tempo à minha frente. Não queria perdê-lo com discussões. Tentou mudar de assunto, perguntando-me por que motivo eu o tratava por senhor e não por meu pai. Isto enervou-me e respondi-lhe que ele não era meu pai, estava do lado dos outros. Não, meu filho, disse ele pondo-me a mão no ombro, estou consigo, mas não o pode saber, porque o seu coração está cego. Rezarei por ti. Então, não sei porquê, qualquer coisa rebentou dentro de mim. Pus-me a gritar em altos berros e insultei-o, e disse-lhe para não rezar, e que mesmo que houvesse um inferno não me importava, pois era melhor ser queimado no fogo do que desaparecer. Agarrara-o pela gola da sotaina, atirava para cima dele todo o fundo do meu coração com impulsos de alegria e de cólera. Tinha um ar tão confiante, não tinha? Mas nenhuma das suas certezas valia um cabelo de mulher. Nem sequer tinha certeza de estar vivo, já que vivia como um morto. Eu parecia ter as mãos vazias, mas estava certo de mim mesmo, certo de tudo, mais certo do que ele, certo da minha vida e desta morte que se aproximava. Sim, não sabia mais nada do que isto, mas ao menos segurava esta verdade, tanto como esta verdade me segurava a mim. Tinha tido razão, tinha ido a razão, teria sempre razão. Vivera de uma dada maneira e poderia ter vivido de outra dada maneira. Fizera isto e não fizera aquilo. Não fizera uma coisa e fizera outra. E depois? Era como se durante este tempo todo tivesse estado à espera deste minuto e dessa madrugada em que seria justiçado. Nada. Nada tinha importância. E eu sabia bem por quê. Também ele sabia por quê. Do fundo do meu futuro, durante toda esta vida absurda que eu levara, subira até mim, através dos anos que ainda não tinham chegado, um sopro obscuro. E esse sopro igualava na sua passagem tudo o que me propunha nos anos, não mais reais, em que eu vivia. Que me importava a morte dos outros, o amor de uma mãe, que me importava o seu Deus, as vidas que se escolhem, os destinos que se elegem, já que um só destino podia eleger-me a mim próprio. E comigo milhares de privilegiados que diziam, como ele, ser meus irmãos. Compreendia o que eu queria dizer. Toda a gente era privilegiada, só havia privilegiados. Também os outros seriam um dia condenados. Também ele seria um dia condenado. Que importava se, acusado de um crime, era executado por não ter chorado no enterro da minha mãe. O cão de Salamano valia tanto como a mulher dele. A mulher autômato era tão culpada como a parisiense com quem Masson se casara, ou como Maria, que queria que eu me casasse com ela. Que importava que Raimundo fosse meu amigo, no mesmo nível de Celeste, que valia mais do que ele? Que importava que Maria oferecesse hoje à sua boca um novo Meursault? Compreendia ele este condenado, e que do fundo do meu futuro quase sufocava ao gritar estas coisas. Mas já me arrancavam o padre das mãos, já os guardas me ameaçavam. Foi ele, no entanto, quem os acalmou. Olhou-me uns instantes em silêncio. Tinha os olhos cheios de lágrimas. Voltou-se e foi-se embora. Sentia-me agora outra vez calmo. Estava estafado e deixei-me cair sobre a cama. Julgo que dormi, pois acordei com estrelas sobre o rosto. Subiam até mim ruídos campesinos. Aromas de noite, de terra e de sol refrescavam minhas têmporas. A paz maravilhosa deste verão adormecido entrava em mim como uma maré. Neste momento e no limite da noite soaram apitos. Anunciavam possivelmente partidas para um mundo que me era para sempre indiferente. Pela primeira vez, havia muito tempo, pensei na minha mãe. Julguei ter compreendido por que é que, no fim de uma vida, arranjara um noivo. Por que é que fingira recomeçar. Também lá, em redor desse asilo onde as vidas se apagavam, a noite era como uma treva melancólica. Tão perto da morte, a minha mãe deve ter se sentido libertada e pronta a tudo reviver.
Ninguém tinha o direito de chorar por ela. Também eu me sinto pronto a tudo reviver. Como se esta grande cólera me tivesse limpo do mal, esvaziado da esperança, diante desta noite carregada de sinais e de estrelas. Eu abria-me pela primeira vez à terna indiferença do mundo. Por o sentir tão parecido comigo, tão fraternal, senti que fora feliz e que ainda o era. Para que tudo ficasse consumado, para que me sentisse menos só, faltava-me desejar que houvesse muito público no dia da minha execução e que os espectadores me recebessem com gritos de ódio. Bom, pessoal, muito obrigado por assistir. Se você já leu O Estrangeiro, comente suas impressões. Se você não leu, o link para a compra do romance está aqui embaixo. Eu recomendo muito. E se você comprar por esse link, também vai estar ajudando o canal. É uma leitura fundamental, por isso eu estou trazendo aqui. Também porque o Camus é um autor muito importante para mim. E esse livro é muito elucidador no sentido positivo, né? Não no sentido de romance, de tese que ilustra ideias, né? Coisa que o próprio Camus criticava, a respeito do absurdismo do Camus, né? Da sua filosofia, né? Desse ser humano totalmente apartado da sua própria vida, num mundo tão estranho, ao qual ele foi lançado sem um manual, né? Como ele deve agir, para onde ele tem que ir, o que vai acontecer depois, por que ele é mortal e por que ele sabe disso, enfim, todas essas questões que, após esse paradigma da morte de Deus, vieram à tona, né, como uma possibilidade que pessoas como o Camus, de alguma forma, também celebravam enquanto uma oportunidade de abandonar ideologias prontas. Um outro livro que dialoga muito com esse é A Náusea, do Sartre, que são obras muito significativas sobre este moderno, este ser humano qualquer, que, como diria o Camus, poderia levar um soco do absurdo em uma esquina qualquer. Até a próxima!